O coração de Inês parou no instante em que a porta da sala de aula se abriu com violência. Beatriz entrou como um vendaval, os olhos vermelhos, o rosto pálido, e deixou cair a mochila no chão com um estrondo que fez todos se virarem. Eu não aguento mais, murmurou ela, a voz partida, antes de se deixar cair na cadeira ao lado de Inês, a única que nunca a julgava. Inês estendeu a mão por baixo da mesa e apertou a dela com força, sem dizer nada. Naquele gesto silencioso, algo mudou para sempre. Lisboa acordava devagar naquela manhã de setembro, com o cheiro do mar a subir pelas ruas estreitas da Alfama e o som distante dos elétricos amarelos a ranger nos carris. Na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o ano letivo começava com a habitual confusão de horários, listas de espera e cafés tomados à pressa no bar da Associação de Estudantes. Inês de Almeida, 22 anos, filha de um professor de História aposentado e de uma bibliotecária, crescer entre livros antigos e discos de fado que o pai punha tocar nas noites de inverno. Tinha o cabelo castanho claro que ondulava até aos ombros, olhos verdes herdados da avó lentejana e uma timidez que escondia atrás de sorrisos educados. Estudava literatura portuguesa porque amava as palavras, mas sentia que elas, muitas vezes, lhe faltavam quando mais precisava. Beatriz Mendes era o oposto. Criada em Cascais por uma mãe solteira que trabalhava como empregada de limpeza em hotéis de luxo, aprendera cedo que a vida não dava nada de graça. O cabelo preto cortado curto, quase rapado nas laterais, dava-lhe um ar rebelde que contrastava com a doçura inesperada do olhar. Estudava jornalismo porque queria dar voz a quem nunca a tinha. Chegava sempre atrasada, falava alto, ria mais alto ainda, mas carregava nos ombros uma raiva antiga que nem sempre sabia explicar. Conheceram-se no primeiro dia de aulas, numa cadeira obrigatória de teoria da literatura. Beatriz sentou-se ao lado de Inês porque era o único lugar vazio. Desculpa o atraso, o elétrico 28 decidiu que hoje era dia de greve, disse, atirando a mochila para debaixo da cadeira. Inês sorriu, tímida. Não faz mal. Eu guardei-te lugar sem querer. Beatriz olhou-a de lado, como quem avalia. Obrigada. Chamo-me Beatriz. Inês. E foi assim que começou. Nos primeiros meses, a amizade cresceu devagar, como as videiras que trepam pelas paredes das Quintas do Douro. Encontravam-se na cantina, partilhavam apontamentos, riam das piadas secas do professor Dr. Ramos. Beatriz contava histórias da mãe que limpava quartos de turistas ricos enquanto sonhava com uma casa própria. Inês falava do pai que passava horas a ouvir Amália Rodrigues e a chorar em silêncio. Havia entre elas uma compreensão que não precisava de muitas palavras. Mas havia também silêncios que pesavam. Beatriz namorava com o Miguel, um estudante de engenharia que tocava guitarra nas tascas do bairro Alto e se achava o centro do universo. Inês ouvia as queixas de Beatriz, as discussões, as promessas não cumpridas, as noites em que ele desaparecia com os amigos e sentia um aperto estranho no peito que não sabia nomear. Ele não te merece, disse uma vez, quase sem pensar. Beatriz olhou-a longamente. Talvez ninguém mereça, respondeu e mudou de assunto. O inverno chegou com chuva fina e constante. As duas começaram a passar mais tempo juntas fora da faculdade. Iam ao cinema Rivoli ver filmes antigos, comiam pastéis de nata na Belém aquecidos pelo sol fraco de janeiro, passeavam pelo Jardim da Estrela quando precisavam de respirar. Beatriz ensinava Inês a dizer palavrões à moda de Cascais. Inês lia poemas de Sofia de Melbrenner para Beatriz, que fingia que não se emocionava. Uma noite, depois de uma discussão violenta com Miguel por mensagem, Beatriz apareceu à porta do pequeno apartamento de Inês, no Campo dos Mártires da Pátria. Estava a chover a potes. Posso ficar aqui esta noite? Perguntou, a voz tremendo. Inês abriu a porta sem hesitar.
Fizeram chocolate quente, sentaram-se no sofá velho herdado da avó e Beatriz chorou como nunca Inês a vira chorar. Eu sinto-me tão sozinha, confessou. Inês abraçou-a, sentiu o calor do corpo dela contra o seu, o cheiro do cabelo molhado e percebeu que o coração batia descompassado. Não estás sozinha, sussurrou. Estou aqui. Naquela noite, Beatriz dormiu no sofá. Inês ficou acordada no quarto, olhando o teto, tentando compreender o que sentia. Sabia que era mais do que amizade. Sabia que era perigoso. Em Portugal, em 2025, o amor entre duas mulheres já não era crime nem escândalo, mas na família conservadora de Inês, na mãe viúva de Beatriz que ia à missa todos os domingos, nas pequenas comunidades onde cresciam, ainda havia olhares, murmúrios, silêncios pesados. E havia Miguel. Quando a primavera chegou, trazendo o cheiro das jacarandás roxas que cobrem as ruas de Lisboa, a tensão entre elas tornou-se palpável. Um olhar que durava demais. Uma mão que se demorava ao passar o saleiro. Uma gargalhada que terminava em silêncio constrangedor. Beatriz terminara com Miguel depois de mais uma traição, mas não parecia aliviada. Parecia perdida. Numa tarde de maio, estavam sentadas num banco do mirador da Senhora do Monte, com a cidade inteira aos pés. O sol dourava os telhados. Beatriz virou-se para Inês de repente. Às vezes penso que a pessoa que mais me entende no mundo és tu, disse. Inês sentiu o sangue subir às faces. Também penso mesmo, respondeu, a voz quase inaudível. Beatriz aproximou-se um pouco mais. Os lábios quase se tocaram. Mas no último instante, Beatriz recuou. Desculpa, murmurou, levantando-se bruscamente. Tenho de ir. E foi assim que o primeiro file terminou, com um quase beijo suspenso no ar quente de Lisboa e duas jovens mulheres a fugirem do que sentiam porque ainda não sabiam como nomeá-lo. O verão chegou como uma promessa não cumprida. Beatriz desapareceu durante semanas. Mandava mensagens curtas, estou bem, com a mãe em Cascais, tenho muito que pensar, mas não atendia chamadas. Inês sentia um vazio que não explicava aos pais, nem à melhor amiga da secundária que agora estudava no Porto. Passava as tardes na livraria Bertrand do Chiado, fingindo ler, mas relendo sempre as mesmas páginas. Em agosto, Beatriz reapareceu. Mais magra, o cabelo crescido um pouco, os olhos mais escuros. Preciso de falar contigo, disse por mensagem. Encontraram-se no jardim do Príncipe Real, debaixo do cedro gigante. Beatriz trazia um gelado de 2 sabores que derretia rapidamente no calor. Eu tive medo, começou sem preâmbulos. Daquilo que quase aconteceu. Do que pode acontecer. Inês engoliu em seco. Eu também. Silêncio. Mas não consigo parar de pensar em ti, continuou Beatriz, a voz baixa. Sonho contigo. Acorde com o teu nome na boca. Inês sentiu as lágrimas subirem. Eu amo-te, disse pela primeira vez em voz alta. As palavras saíram simples, verdadeiras, sem drama desnecessário. Beatriz fechou os olhos. Eu também. Acho que sempre amei. Mas tenho tanto medo, Inês. A minha mãe, a tua família, a faculdade, tudo. Começaram devagar, como quem aprende a andar de novo. Encontravam-se em cafés escondidos da moraria, davam as mãos debaixo da mesa, trocavam beijos rápidos nas sombras das escadas do elevador de Santa Justa. Era um amor secreto, mas intenso. Falavam durante horas ao telefone à noite, sussurrando para não acordar pais ou colegas de casa. Beatriz escrevia poemas curtos que mandava por mensagem. Inês lia-lhes certos de Florbela Espanca que pareciam escritos para elas. Mas o segredo pesava.
Beatriz, com a sua personalidade explosiva, às vezes explodia de ciúmes quando via Inês falar com rapazes na faculdade. Inês, mais reservada, sofria em silêncio quando Beatriz saía com amigos antigos e voltava tarde, cheirando a gin tónico. Não é falta de confiança em ti, explicava Beatriz. É medo de perder o que temos. Em setembro, voltaram às aulas. Decidiram contar a um pequeno círculo de amigos próximos. A reação foi maioritariamente positiva, abraços, finalmente, sempre soubemos, mas houve também olhares de lado no corredor, comentários sussurrados. Uma colega de Beatriz, a Rita, que sempre tivera uma paixoneta não correspondida por ela, começou a espalhar rumores. A Beatriz só está confusa depois de Miguel, dizia. É uma fase. A mãe de Beatriz, de Lourdes, começou a desconfiar. Notava as chamadas longas, as saídas constantes, a felicidade estranha da filha. Uma noite, ao jantar, perguntou diretamente: estás a namorar com alguém? Beatriz gaguejou. Sim, mas é complicado. É aquele rapaz da guitarra? Beatriz abanou a cabeça. De Lourdes franziu o sobrolho. Então quem? Beatriz não respondeu. O silêncio caiu pesado como chumbo. Inês, por sua vez, contara apenas ao pai. O professor Almeida, homem de 70 anos que passara a vida a estudar Camões e Pessoa, ouviu em silêncio, fumando o seu cachimbo na varanda. Depois disse apenas: o amor, filha, é a coisa mais rara e mais preciosa que há. Se é verdadeiro, agarra-o com as duas mãos. O resto arranja-se. Inês chorou nos braços dele pela primeira vez desde criança. Mas o equilíbrio era frágil. Em novembro, Miguel reapareceu. Mandou mensagens a Beatriz, pediu perdão, disse que mudara. Beatriz mostrou-as a Inês, mas Inês viu o brilho hesitante nos olhos dela. Não vou responder, garantiu Beatriz. Mas respondia. Conversas inocentes que foram ficando mais longas. Inês sentia o chão tremer. Numa noite fria de dezembro, discutiram feio pela primeira vez. Inês encontrou mensagens antigas de Miguel no telemóvel de Beatriz, nada comprometedor, mas o suficiente para doer. Por que guardaste isto? Perguntou, a voz tremendo de raiva e medo. Beatriz defendeu-se, porque ainda é difícil apagar tudo. Não significa nada. Para mim significa, respondeu Inês. Significa que talvez não tenhas a certeza. Beatriz gritou: eu tenho a certeza de ti. Mas não posso apagar o passado num estalar de dedos. Inês saiu do apartamento de Beatriz a chorar, sob a chuva fina que caía sobre Lisboa. Caminhou sem destino até ao Tejo, sentou-se num banco molhado junto ao cais das colunas. O rio estava escuro, refletindo as luzes da outra margem. Sentiu-se mais sozinha do que nunca. No dia seguinte, Beatriz apareceu à porta dela com os olhos inchados. Desculpa, disse simplesmente. Eu escolho-te a ti. Sempre. Abraçaram-se no corredor, chorando as duas. Parecia que tudo ficaria bem. Mas o pior ainda estava para vir. O Natal aproximava-se com luzes nas ruas e cheiro a bolo rei nas pastelarias. Inês e Beatriz decidiram passar a consoada juntas, longe das famílias. Alugaram um pequeno apartamento Airbnb no Alto Alentejo, numa aldeia perto de Évora, onde ninguém as conhecia. Queriam um espaço só delas, sem olhares, sem perguntas. A casa era antiga, com chão de tijoleira vermelha e uma lareira que crepitava. Cozinharam bacalhau com natas, abriram uma garrafa de vinho tinto alentejano, dançaram fado amador ao som de Marisa no telemóvel.
À meia-noite, trocaram presentes simples. Inês ofereceu a Beatriz um livro de poemas de Judy Teixeira, a poetisa lésbica portuguesa dos anos 20 quase esquecida. Beatriz deu a Inês um colar com um pequeno azulejo pintado à mão. Fizeram amor pela primeira vez com ternura e medo, como quem descobre um território sagrado. Nos dias seguintes, passearam de mão dada pelas ruas desertas da aldeia, visitaram o Cromlech dos Almendres, sentiram o vento frio nas planícies douradas. Parecia um sonho. Quero que seja sempre assim, disse Beatriz uma noite, encostada ao ombro de Inês junto à lareira. Nós duas, longe do mundo. Inês sorriu, mas no fundo sentia uma inquietação. Sabia que o mundo não desaparecia só porque fugíamos dele. Quando voltaram a Lisboa, a realidade bateu à porta. De Lourdes, a mãe de Beatriz, encontrara no telemóvel da filha uma fotografia das duas abraçadas na aldeia. Beatriz deixara-o distraída na cozinha. Confrontou-a numa noite de janeiro. Isto é verdade? Perguntou, mostrando a foto. Beatriz, encurralada, assentiu. O que se seguiu foi uma discussão que ecoou pela casa pequena de Cascais. De Lourdes chorou, gritou, falou em pecado, em vergonha, na vizinhança, no que diria a família no Minho. Eu criei-te sozinha, trabalhei como um amor para te dar estudos, e agora isto. Beatriz saiu de casa nessa noite. Foi para a casa de Inês. Contou tudo entre soluços. Inês abraçou-a, mas sentiu o peso cair também sobre os seus ombros. Vamos dar tempo à tua mãe, disse. Ela vai acabar por aceitar. Mas não tinha a certeza. Nos meses seguintes, Beatriz foi praticamente deserdada. De Lourdes cortou contato, deixou de mandar o pequeno subsídio mensal que ajudava com a renda. Beatriz começou a trabalhar à noite num bar no cais do Sodré para pagar as contas. Chegava à casa exausta, com olheiras profundas. Inês tentava ajudar, mas estudava para os exames finais e tinha os seus próprios problemas. O pai adoecera subitamente com um problema cardíaco e precisava de cuidados constantes. A pressão acumulava-se. Discussões pequenas tornavam-se grandes. Beatriz, cansada, explodia por tudo e por nada. Inês, esgotada, fechava-se em silêncio. Uma noite, Beatriz chegou tarde do bar, cheirando a tabaco e álcool. Inês, que passara o dia no hospital com o pai, perdeu a paciência. Isto não está a resultar, disse, a voz fria. Não aguento mais esta tensão toda. Beatriz olhou-a, ferida. Estás a desistir de nós? Não estou a desistir. Só preciso de respirar. Separaram-se durante 2 semanas. Beatriz voltou para a casa da mãe, que a recebeu de braços cruzados, mas sem perguntas. Inês ficou sozinha no apartamento, cuidando do pai que melhorava lentamente. As noites eram longas. Mandavam mensagens uma à outra, mas frias, educadas. Foi então que Miguel reapareceu de vez. Encontrou Beatriz no bar onde trabalhava, pediu-lhe desculpa outra vez, disse que a queria de volta. Beatriz, vulnerável, deixou-se embalar pelas palavras antigas. Aceitou tomar um café com ele. Depois outro. Contou a si mesma que era só amizade, que precisava de alguém que não trouxesse complicações. Mas uma noite, depois de uma discussão por mensagem com Inês que terminara em silêncio, aceitou o convite de Miguel para jantar. Beijaram-se no carro dele, estacionado junto à praia de Carcavelos. Beatriz chorou depois, de raiva contra si mesma. Mas não contou a Inês. A traição durou pouco mais de 1 mês. Miguel era o mesmo de sempre, carinhoso quando queria, ausente quando não. Beatriz sentia-se vazia. Comparava cada gesto dele com a ternura de Inês e odiava-se por isso.
Uma tarde de março, Inês viu-os juntos no chiado. Estavam de mãos dadas, rindo de qualquer coisa. Parou no meio da rua, o coração despedaçado. Virou as costas e foi embora sem dizer nada. Naquela noite, Beatriz apareceu à porta de Inês. Eu estraguei tudo, disse, chorando. Voltei para o Miguel porque tive medo. Medo da minha mãe, medo do futuro, medo de não ser suficiente para ti. Mas percebi que o único lugar onde sou inteira é contigo. Inês olhou-a longamente, os olhos secos de tanto chorar nas últimas horas. Como posso confiar em ti outra vez? Perguntou. Beatriz ajoelhou-se no corredor. Não peço que confies agora. Peço que me dês tempo para te provar que mudei. Inês fechou a porta. Não com raiva. Com dor. A primavera de 2025 foi a mais fria que Lisboa lembrava. Inês mergulhou nos estudos, defendeu a tese com distinção, começou um estágio numa pequena editora no Príncipe Real e evitava os sítios onde podia encontrar Beatriz. O pai, já recuperado, perguntava por ela de vez em quando, mas Inês mudava de assunto. Beatriz deixou o bar, arranjou emprego numa rádio comunitária da Amadora, fazendo reportagem sobre imigração e direitos humanos. Morava num quarto alugado na Ajuda, longe da mãe que ainda não falava com ela. Escrevia cartas à mão para Inês, longas, sinceras, cheias de arrependimento, e deixava-as na caixa de correio da editora. Inês lia-as à noite, chorando, mas não respondia. Numa manhã de maio, o pai de Inês teve uma recaída. Foi internado de urgência no Hospital de Santa Maria. Inês passou dias entre o trabalho e o hospital, exausta. Numa dessas noites, sentada na sala de espera, viu Beatriz entrar. Vestia um casaco velho, trazia um ramo de flores simples. O teu pai ligou-me, explicou. Disse que precisavas de alguém. Inês quis protestar, mas não tinha forças. Beatriz sentou-se ao lado dela, em silêncio, durante horas. Quando o médico disse que o pior passara, Inês desabou nos braços de Beatriz. Tenho tanto medo de te perder outra vez, sussurrou. Beatriz beijou-lhe a testa. Não vou a lado nenhum. Guru. Começaram a falar de novo. Devagar. Encontravam-se em locais neutros, o Jardim Botânico, a livraria Ler Devagar na Lisboa Factory. Conversas longas sobre dor, medo, crescimento. Beatriz contava como fora a terapia, como aprender a lidar com a raiva e o medo do abandono. Inês falava da culpa que sentia por ter fechado a porta naquela noite. Um dia, Beatriz levou Inês a Cascais. Pararam em frente à casa da mãe. Quero que venhas comigo, disse. Quero apresentar-te como a mulher que amo. Inês hesitou, mas aceitou. De Lourdes abriu a porta com expressão dura. Mas quando viu a filha de mãos dadas com Inês, algo mudou nos seus olhos. Sentaram-se na sala pequena, com fotografias antigas nas paredes. Beatriz falou com calma, sem gritar. Contou tudo. De Lourdes chorou em silêncio. No fim, levantou-se, foi à cozinha e voltou com 3 chávenas de chá de camomila. Eu não percebo tudo, disse. Mas vejo que a minha filha está mais feliz do que nunca esteve com aquele rapaz. Isso chega-me por agora. Não foi uma aceitação total. Foi um começo. O verão trouxe reconciliação lenta. Mudaram-se juntas para um T1 pequeno na Penha de França, com vista para Rio. Decoraram as paredes com azulejos antigos comprados no Feira da Ladra, plantaram manjericão na varanda. Inês publicou o seu primeiro livro de contos.
Beatriz ganhou um prémio de jornalismo jovem por uma reportagem sobre mulheres lésbicas e idosas em Portugal. Mas o passado ainda lançava sombras. Miguel, magoado pelo abandono definitivo, espalhara rumores na antiga faculdade. Algumas pessoas cortaram contato. Outras, surpreendentemente, aproximaram-se. Uma noite de setembro, estavam sentadas na varanda, bebendo vinho verde fresco. Beatriz virou-se para Inês. "Case comigo?", perguntou de repente. Inês riu, surpreendida. "Ainda nem temos dinheiro para mobília nova." "Não importa. Quero prometer-te para sempre." Inês beijou-a assim. "1000 vezes sim." Casaram-se no civil, numa manhã de outubro, com apenas 20 pessoas. O pai de Inês levou-a ao altar improvisado no Jardim da Estrela. De Lourdes chorou durante toda a cerimónia. Usaram vestidos simples brancos, trocaram alianças de prata com uma inscrição em latim: Amor Vincit Omnia. A lua de mel foi uma semana no Gerês, numa casa de pedra perdida na serra. Caminharam por trilhos antigos, nadaram em lagoas geladas, fizeram amor ao som da chuva nas telhas. Quando voltaram, a vida continuou. Com discussões pequenas, com reconciliações, com projetos. Beatriz começou um podcast sobre histórias de amor que era em Portugal. Inês escreveu um romance inspirado na sua história. Numa noite de dezembro, exatamente um ano depois daquela porta fechada com dor, estavam deitadas na cama, ouvindo fado antigo. Beatriz encostou a cabeça no peito de Inês. "Sabes aquela tarde no Miradouro, quando quase nos beijamos e eu fugi?", perguntou. Inês sorriu no escuro. "Nunca vou esquecer. Foi o maior erro da minha vida", disse Beatriz. "Mas também o que me trouxe até aqui." Inês beijou-a suavemente. "Às vezes os erros são um caminho." E assim, entre as luzes de Lisboa que piscavam lá embaixo, duas mulheres que aprenderam a amar contra o medo, a traição e o silêncio, adormeceram de mãos dadas. O amor, afinal, não precisava de palavras perfeitas. Bastavam olhares intensos, gestos verdadeiros e a coragem de ficar.